existe a entrada de energia que vem da corrente alternada, não é isso? Corrente alternada, sim. Que varia entre 110 e 127 volts e algumas regiões, né, 220 a 240. Entrada de energia está funcionando, você vai dar OK. Se não estiver funcionando, você tem que olhar o que é. Qual é a ferramenta utilitária? Multímetro, para saber se passa a voltagem e a corrente, né, para a entrada lá para a fonte. Se no meio do caminho tiver um estabilizador ou um no-break e ele tiver fusível queimado, também não vai passar energia para o cabo, não é isso? De força? Mete com diodo. Isso, aí não tem energia aqui no cabo de força porque aqui está com defeito. Então você resolve. Qual seria a solução dessa parte aqui do estabilizador? Com qual ferramenta você daria? Também com o multímetro diodo, não é isso? Aí vai colocar na escala do diodo para ver se há uma continuidade. Para resolver, vai trocar o que? Fusível. Pela mesma amperagem que ele pede. Se for 10, é 10. Se for 20, é 20. Entendeu? Aí no caso, cabo de força, você testa. Aí vamos supor aqui, deu OK. Ó, isso aqui é tipo um check-up, né? Um passo a passo. Deu OK. Resolvi aqui. OK, check-up. Aí o próximo passo, cabo de força. É isso que vocês vão fazer na prova. Deu OK, OK. Aqui deu ruim? Quando você fez o teste de continuidade. Qual é a solução técnica? Trocar o cabo. Troca o cabo. Solução. Aí você vai descrever isso numa ordem de serviço. Minha solução técnica foi o quê? Deu defeito no cabo de energia, tenho que fazer o quê? A substituição. Aí você vai ter um campo lá dizendo, ó, campo da causa do defeito e o campo da solução técnica. Para você, ó, causa foi o cabo de energia, fio rompido. Então, o cabo deu continuidade, ok. Aí o próximo passo é a energia da fonte. Fonte ATX, que aqui vai ter a saída com o seu conector 24 pinos. Então aqui entra a energia, entrada ainda é alternada, e quando ela trabalha internamente, ela vai converter para uma energia do tipo o quê? Direta, né? Direct corrente. Que seria, no nosso português, a contínua, né? Corrente contínua. Direto. Tá? Então é assim que funciona. Então ela vai converter para uma voltagem menor, que a gente viu. Que é de quanto? 3.3, 5, 12. Tem as menores, menos 5 em fontes do que? Antigas. Stand-by, né? Menos 5, voltagem Fio negativa. branco, né? Em fonte bem antiga. Que é aquele fio que? Branco, né? Que vai encontrar nas fontes mais antigas. E o menos 12 ainda tem, né? Que é o fio azul. Menos 12. E a gente vai ter a VSB 5 volts positivo, que é stand-by da fonte. Só lembrando, o fio branco só vai encontrar em fontes antigas. É só você observar na sua fonte, você vai ver se ela tem fio branco ou não. Tá? A gente vai observar o seguinte, sistema de energia. Se a fonte tem poeira por fora, né? O travamento às vezes da fonte, dela não ligar, pode ser aquela poeira. Se a ventoinha dela está travando, se tem oxidação dentro do seu circuito eletrônico, abre ela para ver. Às vezes o motivo de não ligar o computador pode ser quem? A fonte. Vai ver se aquele fusível que ela tem também lá dentro está o quê? Funcionando. Não é isso? Às vezes o fusível da fonte que queimou. Tá bom? Então você vai fazer essa análise técnica. Aí você foi lá, ok. Visualmente a fonte está ok. Visualmente. Inspeção o quê? Visual. Aí você vai partir para aqui para dentro. Aqui para dentro tu tem que checar o que? A corrente direta. O multímetro tu vai aproximar esse símbolo, né? Isso, ó. Colocar lá que é a voltagem direta. Ou pode estar no multímetro assim, ó. Ou assim no português, corrente contínua. Tá? Então você vai checar o que? A estabilidade. A estabilidade do modo padrão que? ATX de volts. Aí você tem uma tabela lá na apostila que é uma tabela de tolerância para checar.
eu quando comecei eu coloquei aquela tabela assim em frente à minha bancada, para mim ficar fazendo análises, entendeu? Então se 3.3 volts alimenta o quê? Alimenta alguns circuitos eletrônicos, HD. alimenta o SATA hoje, para alimentar a placa lógica, e os 5 volts também, tá? 12 volts alimenta alguns circuitos maiores, que precisam de força. Por exemplo, um motor de uma ventoinha, um motor de um HD mecânico, não é isso que a gente tem o HD mecânico? Tem um motor aqui dentro. Então ele precisa de 12 volts para alimentar aqui dentro. A primeira coisa a ser analisada é o sistema de energia. Porque se você pega uma fonte com curto elétrico dentro dela, e o cara fala assim, liga aí pra mim rapidinho, só pra saber se tá funcionando, por favor, aquela ansiedade, né? Liga aí pra mim. Vai ter que pensar, né? Ou você age de forma no impulso. Deixa eu dar uma ligada aí pra ver se vai funcionar. Não dá nada não. Aí se você liga, a placa tá lá conectada. Se ela estiver em curto, o que vai acontecer? Pode passar uma alteração de voltagem para dentro da placa e queimar o circuito eletrônico dessa placa. Entendeu? Aí você deve resolver uma situação que poderia ser a fonte, você piora a situação queimando mais do que? Componente dentro do computador, não é isso? Se não queimar, Bem, então aqui eu estou dando a ideia de raciocínio, tem que raciocinar. Não adianta querer resolver as coisas na pressa também, né? Com raciocínio, entendeu? Então vamos lá, então aqui você tem que manter essas estabilidades. Se você puder ver, por exemplo, uma 12 volts aqui no multímetro, e o padrão ATX vai até 12.6 no ATX. Ó, 12.60. Se ela tiver 13.4, por exemplo, o HD está sendo alimentado lá por 12 volts. Vamos supor, o HD está aqui, ó. Um HD mecânico, por exemplo. Aí 12 volts vai passar aqui. Se ela passou do padrão ATX, o que pode acontecer aqui?